Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe da Rocha Henriques, sou professor do programa de pós-graduação em Ciência da Computação, o PPSIC do Cefet-RJ. Vou falar um pouco aqui da minha formação, de onde eu vim, falar sobre as minhas áreas de pesquisa, falar um pouco sobre alguns projetos que eu venho desenvolvendo. Vou tentar deixar dicas para possíveis temas de dissertação para vocês. Espero que vocês fiquem motivados, espero que vocês gostem do vídeo, gostem das minhas áreas de atuação e que a gente possa fazer uma parceria bem legal no período das dissertações de vocês e além. Aqui nesse primeiro slide vocês vão encontrar o meu e-mail, o link para o meu site. Fiquem à vontade para mandar um e-mail para mim, para tirar alguma dúvida que vocês queiram. Vamos em frente. Eu fiz engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações na UERJ, fiz mestrado em engenharia eletrônica também na UERJ, estudei a área de redes de computadores, mais especificamente desenvolvendo protocolos de comunicação para redes de sensores sem fio. Depois fiz doutorado no programa de engenharia elétrica da COP UFRJ, ainda trabalhando com redes de sensores, mas agora aplicando técnicas de processamento de sinais para codificar e comprimir dados em um cenário de rede de sensores. Bom, sou professor do Cefet RJ no campus Petrópolis desde 2008, atuo no curso técnico em telecomunicações integrado ao ensino médio, no curso de engenharia de computação e no mestrado em ciência da computação, o PPSIC do campus Maracanã do Cefet RJ. Vou falar um pouco agora das minhas áreas de pesquisa. Eu poderia separá-las em duas áreas, duas grandes áreas. Uma diz respeito às redes de computadores. Nas redes de computadores, nós vamos estudar de que maneira dispositivos podem se comunicar, se conectar e se conectar com a internet. Todo mundo tem em casa um roteador sem fio, todo mundo acessa a rede Wi-Fi, todo mundo tem seu celular, smartphone para acessar a internet. Então, na rede de computadores nós vamos estudar isso, de que maneira os dispositivos podem se comunicar. Uma outra área também de bastante interesse meu é a área de processamento de sinais, que diz respeito a como nós conseguimos processar os sinais, por exemplo, coletados de sensores, por exemplo, de que maneira nós podemos codificar esses sinais ou de que maneira nós podemos comprimir os dados desses sinais ou até mesmo como a gente pode extrair informação dos sinais coletados, representando eles de alguma forma. Então, na verdade, o que eu tento fazer é aplicar técnicas de processamento de sinais em um cenário de rede. Agora eu vou falar um pouco de alguns projetos que eu tenho trabalhado. Muitos deles dizem respeito à internet das coisas. Hoje em dia, nós sabemos que não estamos conectados com a internet apenas utilizando o nosso computador ou o nosso smartphone. As coisas, diversas coisas passam a se conectar e estar conectadas com a internet. Nós temos relógios conectados com a internet, nós temos geladeira conectada com a internet, televisão conectada com a internet. Então, essas diversas coisas formam uma rede de comunicação. É isso que trata hoje em dia a internet das coisas, um tema que tem sido bastante falado aí, tem bastante coisa interessante para ser estudada. Eu tenho bastante interesse no desenvolvimento de aplicações de redes de sensores sem fio para a internet das coisas. O que vem a ser uma rede de sensores sem fio? De forma simples, imagina que a gente queira monitorar um determinado ambiente. Pode ser uma casa, uma fábrica, uma floresta, uma mina subterrânea. Então, nós espalhamos sensores nessa região. Esses sensores coletam, por exemplo, dados ambientais como temperatura, umidade, pressão, luminosidade. Esses sensores se comunicam utilizando um padrão de rede sem fio e, eventualmente,
Por exemplo, no caso de um incêndio, a temperatura sobe muito, os sensores conseguem detectar esse fenômeno e enviar uma mensagem de alerta, por exemplo. Eu tenho tido bastante interesse em redes de sensores subterrâneos sem fio para a prevenção de deslizamento de terra. Eu sou de Petrópolis e os petropolitanos, ano após ano, vêm enfrentado bastante dificuldade com deslizamentos de terra causado por grandes chuvas. Todo mundo acompanha isso nos noticiários. Uma maneira de tentar estimar quando uma determinada região pode deslizar é colocando sensores debaixo da terra, por exemplo, medindo a umidade do solo. A gente sabe que quanto mais chove, mais encharcado fica o solo, a umidade aumenta e isso aumenta o risco de haver um deslizamento de terra. Então, a utilização de uma rede de sensores subterrânea pode nos ajudar a estimar quando haverá o deslizamento e, eventualmente, enviar mensagens através de aplicativos para smartphone para a população em geral. Aqui do lado direito da tela, nós vemos um protótipo que estamos desenvolvendo no campus Petrópolis de um sensor de umidade. Então, nós temos um sensor que coleta dados de umidade de terra, nós testamos para diversos tipos de terra, nós conseguimos coletar os dados, enviar os dados através de uma rede de sensores sem fio, através de um padrão de rede sem fio. Então a ideia é que a gente possa desenvolver um protótipo para auxiliar a população na prevenção de deslizamentos de terra. Algumas propostas que eu posso sugerir aqui em relação a esse tema, por exemplo, o estudo de padrões de rede sem fio para o canal subterrâneo. Quando os sensores estão debaixo da terra, eles se comunicam num canal que é muito mais restritivo do que o canal aéreo, como a gente está acostumado. Debaixo da terra, a comunicação tem muito mais obstáculos, é muito mais difícil. Então, o estudo de padrões de rede para esse tipo de canal é muito importante. Eu vou citar alguns padrões que podemos estudar, como o Zigbee, o Wi-Fi. O LoRa é um padrão bastante recente que tem sido utilizado para diversas aplicações. Uma outra possibilidade interessante de tema é a otimização do posicionamento dos sensores. Então, de que maneira nós podemos dispor os sensores para que eles possam cobrir a maior área possível, ou qual o menor número de sensores que precisamos para cobrir uma determinada área, para que a gente tenha conectividade entre os sensores nessa área. Então, um problema de otimização bastante interessante que vai nos ajudar ao desenvolvimento de um sistema de prevenção de deslizamento baseado em uma rede subterrânea. Uma outra aplicação de redes de sensores que eu tenho bastante interesse é o monitoramento remoto de pacientes. Nessa aplicação que nós vamos chamar de redes de sensores corporais sem fio, ao invés de monitorarmos dados ambientais, nós vamos passar a monitorar dados biométricos de paciente, como eletrocardiograma, glicose, saturação de oxigênio no sangue, medidas de pulso, de movimento. Então, a ideia é que os sensores podem estar dispostos sobre o corpo do paciente ou até mesmo implantados, medindo esses dados e transmitindo informação. Do lado direito da tela, vocês podem ver um sistema de redes de sensores corporais sem fio, em que os sensores coletam os dados, enviam para um dispositivo pessoal conectado à internet, e o médico, por exemplo, pode ter acesso aos dados online. Então, qualquer problema, o médico pode ser avisado imediatamente. Algumas das propostas relativas às redes de sensores corporais sem fio que eu posso falar para vocês. Eu tenho um projeto em parceria com o Hospital do Rio,
e nós temos o interesse de realizar o monitoramento de pacientes em hemodiálise. Então, a ideia é utilizar os dados coletados para a prevenção de intercorrências. Uma intercorrência muito comum na hemodiálise é a hipotensão, ou seja, os pacientes eles têm uma queda de pressão. E se nós conseguirmos monitorar alguns dados biométricos enquanto o paciente estiver fazendo a hemodiálise, nós podemos tentar prevenir por exemplo, essa intercorrência e até mesmo aumentar a rapidez no atendimento médico em caso de emergência. Então, a ideia é que a gente possa estudar novos protocolos de comunicação para redes de sensores corporais sem fio. Vou falar um pouquinho também sobre o processamento de sinais para a internet das coisas. O sensor ele trabalha com uma bateria que tem vida útil limitada. Então, em determinadas circunstâncias, o sensor pode estar posicionado em algum local que torna impossível chegar nele e trocar a bateria. Então, o estudo de métodos que permitem conservar a energia dos nós é muito importante. Por exemplo, transmitindo menos mensagens ou transmitindo menos bits. Isso tudo pode fazer com que a gente tenha um aumento na autonomia de monitoramento da rede. Uma técnica em que isso é possível de ser feito é a amostragem compressiva, em que nós verificamos que diversos sinais do mundo, por exemplo, temperatura, imagens, enfim, diversos sinais são esparsos. O que isso significa? A informação importante que nós desejamos transmitir, essa informação está contida em poucos coeficientes do sinal. Então, ao invés de transmitir redundância, nós podemos representar o sinal em um determinado domínio em que a gente consiga transmitir apenas as informações válidas, ou seja, as informações que contêm realmente coeficientes representativos. Uma maneira de se fazer isso, que é o que acontece na amostragem compressiva, é tomarmos medidas lineares em relação ao sinal original, em que nós projetamos o sinal original numa matriz que a gente chama de matriz de medidas e nós conseguimos um vetor lá y como resposta, que é um vetor muito menor do que o vetor original. Isso significa que nós conseguimos transmitir menos informação, logo conservamos energia. Uma aplicação muito interessante da amostragem compressiva, vista aqui no lado direito do nosso vídeo, é a câmera de 1 pixel. Ou seja, através de 1 pixel nós conseguimos representar uma imagem. Essa é uma área que me interessa bastante, a compressão de dados representando o sinal em um domínio que ele é esparso. Por exemplo, pode ser o domínio da frequência, o domínio da DCT, enfim, nós temos diversas possibilidades. Algumas propostas nessa área de processamento de sinais para a internet das coisas. Por exemplo, nós podemos estudar técnicas de compressão de sinais ambientais ou biométricos para aplicações em internet das coisas, como vem falado. Por exemplo, nós podemos desenvolver protocolos para a internet das coisas considerando a economia de energia. E nós podemos trabalhar, por exemplo, com técnicas de otimização para a reconstrução de sinais esparsos. No ano passado, eu tive 2 alunos do PPSIC que defenderam a dissertação de mestrado na área de segurança de rede e segurança de internet das coisas. Um deles, cujo tema foi a detecção de tráfego malicioso em redes de computadores, e o outro, cujo tema foi a avaliação de conformidade em ambientes computacionais. Então, essa área de segurança de rede
é uma área muito importante, inclusive agora no mundo em que as coisas estão conectadas, ou seja, existem muito mais coisas conectadas, transmitindo informação na rede. Então, a segurança da informação é uma área que me interessa bastante. Algumas propostas para a segurança da informação, por exemplo, utilizar a infraestrutura de blockchain para a segurança da internet das coisas, além da criptografia. Ou seja, imagina que nós estamos naquele caso em que transmitimos dados médicos. Esses dados carregam informações importantíssimas e valiosas dos pacientes. Esperamos que essas informações sejam transmitidas criptografadas. Então, essas são áreas de bastante interesse para mim. Espero que vocês tenham gostado e se identifiquem com algumas dessas áreas. Por fim, o que eu espero dos meus alunos? Algum conhecimento prévio na área de redes de computadores sempre é bem-vindo. Conhecimento na área de programação é muito bem-vindo, especificamente porque nós podemos utilizar de simuladores de rede, como o Network Simulator, o NS3 ou o Omnet++. Além do ferramental matemático importante para toda a área de ciência de computação. Mas, principalmente, o que eu espero de vocês? Curiosidade, ou seja, terem curiosidade para investigar problemas e como podemos solucioná-los, muito empenho e muita dedicação. Acho que essa é a receita para a gente ter uma parceria bem sólida, ter trabalhos bem bacanas pela frente. Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Um grande abraço a todos.